E o governo dos Estados Unidos está analisando, Leandro, a possibilidade de substituir o pagamento do imposto de renda pela aplicação de tarifas em produtos importados. Que bacana, não pagariam mais imposto de renda. Joga a despesa para os outros países. Essa informação foi divulgada pelo próprio presidente Donald Trump, que de bobo não tem nada, viu? Em entrevista ao canal Fox News. Luca Bassani chega ao vivo no Linha de Frente. Luca, que loucura! Eu já tinha ouvido falar que o presidente, ao colocar o tarifaço nos produtos chineses de outros países, provocaria uma elevação no preço dos produtos, mas ele compensaria com a redução de impostos. Será que vai dar certo isso? Seria uma grande lição para alguns economistas keynesianos, hein? Quero te ouvir. Pois é, Capês, mais uma declaração de Donald Trump que deixa mais clara, talvez, a sua estratégia perante esses tarifaços que acabaram pegando o mundo de surpresa e tem causado ainda grande alvoroço no mercado, principalmente pelo duelo entre China e Estados Unidos, né? Afinal, em relação a outros países, houve uma espécie de recuo por pelo menos 90 dias, incluindo a União Europeia, incluindo o Brasil, outras nações latino-americanas, naquela alíquota de 10%. Donald Trump disse que há um estudo de que o dinheiro proveniente dessas novas tarifas pode ser tão grande que possa vir a substituir o imposto de renda, anulando a existência do imposto de renda nos Estados Unidos como uma forma de compensar tudo aquilo que a arrecadação necessita. Vale a gente mencionar esse dado que aparece na nossa tarde. Em 2024, a arrecadação dos impostos dependeu de quase 50% do dinheiro proveniente do imposto de renda pago pelos americanos. Agora, é previsto que, caso essas tarifas de Trump sejam aplicadas e sejam de fato pagas pelos países, né, nós veremos que serão dezenas e dezenas de bilhões de dólares chegando nos cofres norte-americanos, podendo ser utilizado também para a infraestrutura do país, para as agências federais e também para vários outros benefícios sociais que são pagos através do governo. Todavia, esses cálculos ainda são iniciais, porque nós não sabemos de fato qual será o impacto das tarifas no comércio global. Pode ser que essas medidas desincentivem algumas nações a negociar diretamente com os Estados Unidos e aí grande parte desse dinheiro não chegue em caixa. Portanto, ainda é um exercício de futurologia. E apenas para concluir, falando ainda do tarifaço, hoje um documento que foi publicado em um site oficial preocupou as pessoas quando colocou que a taxa sobre os produtos chineses é de 245% e não de 145%, como havia sido dito na semana passada. Por enquanto, não há nenhuma versão oficial do governo que confirme ou negue esta quantia, mas aqueles mais próximos da Casa Branca dizem que será uma taxa aplicada apenas a produtos específicos de alta tecnologia, com alguma finalidade militar e também concorrentes diretos a produtos norte-americanos. De qualquer maneira, 245% de impostos, né, de tributos sobre qualquer produto inviabiliza de forma absoluta o comércio entre as nações. A China tem retalhado de forma também contundente, como nós falávamos ontem, impedindo com que empresas aéreas chinesas comprem da empresa norte-americana Boeing, né, a fabricante de aviões, impedindo também a importação de peças para o setor aeronáutico, aeroespacial, o que acaba prejudicando grandes empresas dos Estados Unidos e também um grande número de trabalhadores que produzem esses produtos nos Estados Unidos e exportam para a China, tendo seu maior mercado consumidor. Então, é um duelo de titãs ainda no seu início e que pode ter repercussões para todo o mundo. Nós, obviamente, ficaremos acompanhando essas movimentações no tabuleiro de xadrez da geopolítica, agora da economia, que pode acabar afetando também a nossa vida no Brasil. Ô Lucas, só mais uma pergunta para a gente poder sintonizar o debate que vai seguir aqui. Quando os Estados Unidos proíbem a importação de chips, microcondutores, semicondutores da China, e ele também proíbe a exportação de tecnologia americana para a China, ele não está prejudicando as empresas americanas que estão localizadas na China e precisam receber essa tecnologia, e as empresas americanas nos Estados Unidos que compram tecnologia barata para produzir para a população americana. Como é que você vê o equilíbrio que o Trump tem que dar para esse tipo de política? Parece que tem que pesar tudo, né?
Sim, é uma grande contradição. Inclusive, o próprio governo disse que pretende dar isenção a certos produtos tecnológicos, a certas empresas que produzem celulares, que produzem computadores e outros itens fundamentais nessa era digital em que vivemos. Afinal, é uma relação simbiótica. Essas empresas norte-americanas desenvolvem seus produtos nos Estados Unidos, os fabricam na China e depois vendem de novo aos Estados Unidos, as diversas empresas, centros de distribuição que, por sua vez, distribuem à população norte-americana. Então, é uma relação que é muito difícil da gente calcular como ela será afetada nessa reação em cadeia. E vale dizer que, por mais que os Estados Unidos estejam cerceando a compra dos chineses e de diversos artigos de tecnologia de ponta, os chineses têm feito a mesma coisa com os metais de terras raras. A China, ela representa quase o maior exportador de metais de terras raras do mundo, nióbio, grafeno, entre tantos outros que são fundamentais nessa indústria de alta tecnologia, impedindo a importação por parte das empresas norte-americanas. Então, a China também tem várias cartas na manga que pode prejudicar os Estados Unidos e, obviamente, que Donald Trump tem calculado tudo isso com a sua equipe para tentar minimizar todos esses danos e também sair de forma altiva, sair de forma que não comprometa a sua liderança nessa hegemonia global que ele tenta projetar nesse momento, apesar do crescimento expressivo da China durante as últimas décadas. 2 segundos, vapt-vupt. Melou o acordo dos Estados Unidos com o Zelensky sobre terras raras e metais preciosos e minérios da Ucrânia? Nunca mais ouvi falar, a guerra retomou seu curso? Rapidamente, melou ou não melou? Talvez tenha melado durante as últimas semanas, mas pode voltar. Com a proibição da China na compra de metais de terras raras, os Estados Unidos vão precisar de outros fornecedores. O Brasil pode ser uma alternativa e também a Ucrânia, que tem muitos desses metais no seu vasto território aqui no leste europeu. Muito obrigado, Luca Bassani, direto aí, acho que de Munique, onde o sol ainda não se pôs, às 19h47. Leandro Ferreira, eu gosto do Trump, você não gosta. Mas nós temos que debater aqui agora o que o espectador quer, informação. Então, economista Leandro Ferreira, o que você acha dessa política tarifária? Eu ouvi um comentário de economistas dizendo o seguinte: como a dívida norte-americana já está em 36 trilhões de dólares e chegará a 38 trilhões de dólares no final desse ano, por causa do déficit fiscal, são 38 trilhões de dólares, dos quais 80% vencerá nos próximos 4 anos, vai vencendo nos próximos 4 anos. Com inflação em alta, economia aquecida, taxa de juros tem que subir. Taxa de juros subindo, os Estados Unidos vai pagar numa oscilação de 1%, 280 bilhões de dólares a mais só de juros, que é o orçamento militar da China. O Trump estaria com essa política tentando provocar algum tipo de recessão para reduzir a taxa de juros e, com isso, melhorar o serviço da dívida pública, que se torna impagável, número 1. E a segunda e última questão que eu quero colocar a você. Os BRICS estavam se assanhando muito durante o governo sonolento do hipopótamo Joe Biden. Então, estava ali reunindo em torno de Rússia, Índia e China, estavam se reunindo vários países para criar uma outra moeda. Se o dólar, que não está lastreado no ouro desde 15 de agosto de 1971, deixar de ser a moeda de transação entre os países, os Estados Unidos não têm como financiar o seu déficit e literalmente entram em default, que vão ser obrigados a dar o calote. Leandro Ferreira, o Trump não tem alguma razão? Olha, Capês, acho que você misturou aqui uns ingredientes que são muitos, mas podem dar uma bela salada. Tipo aquela que vem fruta com queijo, assim, sabe? Assim, é uma salada com ingredientes bastante diversificados, mas que pode ser que dê um bom caldo. Mas eu diria o seguinte, eu acho que é um pouco arriscado sugerir que o Trump quer gerar inflação para subir taxa de juros para depois, em meio a uma estagnação, daí então reduzir juros, né? É importante lembrar que é uma promessa de campanha dele, inclusive, reduzir juros, né? Então acho que pode ter alguma contradição aí no meio do caminho. Agora, se a gente for pensar por esse lado, é importante dizer que
a China, o país China, por meio dos seus mecanismos, Banco Central, fundos soberanos, é um dos maiores detentores da dívida dos Estados Unidos, né? Eles têm aproximadamente 760 bilhões de dólares em títulos da dívida dos Estados Unidos. E já teve mais, já teve 1,3 trilhões de dólares, né? Então, se os juros dos Estados Unidos aumentarem muito e, em consequência disso, os detentores de dívida forem muito bem remunerados, quem estará sendo melhor remunerado será exatamente a China. Então, acho que essa ideia de elevar juros pode acabar resultando em maiores dividendos, maior saldo positivo para a China do que a gente sequer imagina, né? Agora, o fato é que o Donald Trump não se escreve tudo o que ele diz, né? A Casa Branca divulgou esse comunicado a respeito dos 245% e logo na sequência teve que divulgar outro para explicar como é que fazia a conta dos 245% e quase ninguém até agora, né, concordou que essa é a taxa real, né? Então, acho que o Trump está gerando uma desorganização do comércio internacional, vai passar a sofrer, isso sim, pressão internamente, especialmente dos mais ricos que têm seus negócios nessa cadeia global muito integrada, né? A economia da China e dos Estados Unidos são economias integradas, né? Necessariamente, são as duas maiores economias do mundo. Não tem por que achar que você isolar uma da outra vai gerar ganhos para você que está passando por esse isolamento, e essas tarifas terão que ser revistas. Se não no próprio governo Trump, no próximo, né? Porque aí sim a gente vai ter, quem sabe, um procedimento mais normal do ponto de vista do funcionamento do sistema político. Mas o resultado para o americano médio é alta de preços e inflação. Muito bem. Meu querido Ricardo Rous, o Leandro Ferreira deve ter interpretado mesmo como uma salada a minha pergunta, porque ele respondeu outra coisa. Então, eu queria perguntar a você, Ricardo Rous, novamente o que eu perguntei a ele. A política do Trump não é para aumentar juros. Ele está, na verdade, fazendo isso para provocar a queda de juros, provocando uma mini recessão interna. E, ao mesmo tempo, ele quer acabar com esse bloco de países menores se unindo contra os Estados Unidos e estimular negociações bilaterais. Olha o que ele fez. Ele abriu um crédito no FMI, por influência dele, de 20 bilhões de dólares para a Argentina, do Javier Milei, dizendo: quem vem comigo, eu atendo bem. Quem vem com o Irã, eu atendo mal. Será que o Brasil está fazendo uma boa opção, Ricardo Rous? Capês, eu concordo com a tua linha de raciocínio, sim. Acho que, primeiro, a gente tem que entender que o Trump é um grande negociador e, sim, não é. Às vezes ele pede 10, querendo fechar em 7, em 8. Tem muito de negociação na estrutura e na estratégia do Trump. Mas eu acho que essa lógica que você desenhou aqui, que diz respeito à dívida pública americana que vai vencer nos próximos anos, e a ideia de repente, o Trump, de forma forçada, fazer uma queda de juros e aí, então, no momento onde ele tem que fazer um rolamento de dívida, ele poder pagar menos juros, faz todo sentido. Além de um novo realinhamento na ordem comercial, o Trump está olhando para o quintal de casa dele aqui, que é o continente americano, onde ele precisa ter mais influência, sim. E nesse jogo todo, o Brasil, que faz parte dos BRICS, inclusive é o B dos BRICS, desse acrônimo aí, que é os BRICS, e que é muito próximo de China, que é muito próximo de alguns players que o Trump não gostaria que tivesse. Então ele tem demonstrado, inclusive com isso que você disse, com essa abertura de crédito via FMI para a Argentina, mostrar e passar esse recado: quem está comigo, quem tiver contra mim vai pagar um preço maior. E é um momento delicado do Brasil realmente se posicionar, porque o Brasil já tinha avançado bastante, inclusive num aceno bem positivo sobre a lógica da criação de uma nova moeda comercial que os BRICS utilizariam, uma coisa que Trump não gostaria que acontecesse. Então é um jogo bastante complexo, não é uma coisa simples, realmente é difícil de entender, mas eu me junto ao teu pensamento, sim, o pensamento de alguns outros economistas americanos e internacionais que estão entendendo esse movimento de Trump como alguns movimentos à frente ali, como se fosse um jogo de xadrez bem complexo. Legal. E o nosso espectador está vendo aqui o gerador de caracteres. Estados Unidos divulga um documento com tarifa de 245% para a China. Essa é uma reação americana. A China vem espionando, fazer espionagem industrial, copiando tecnologia norte-americana há muito tempo. Enquanto o Joe Biden achava que era com alguns balões, a China está um monte de espiões infiltrados nas universidades americanas, em território americano, espionando de dentro. Não é com balão em cima que estão espionando. E o Biden estava achando que era isso. Ou os Estados Unidos reagem a essa investida tecnológica da China, ou contém o crescimento chinês, ou ficarão para trás.